vocês aqui comigo. É a nossa primeira aula de 2021. Espero que estejam todos muito bem. Olha, vamos então para a nossa história que se chama O Forte que Ficou Fraco. Vamos ver como que isso acontece? Vamos lá? Olha, como todas as nossas histórias, essa história também está na Bíblia. E o nosso versículo está lá em Provérbios. Provérbios 27:12. E fala o seguinte: escondam, sejam prudentes e fujam do pecado. Guarda isso na cuca. Seja prudente, cuidadoso e foge do pecado. E agora, vem aqui para a nossa história. A nossa história de hoje começa com uma pessoa que se chama Manoá. Manoá era um israelita. Ele era casado e ele e a sua esposa, essa aqui, eles não tinham filhos. Eles não podiam ter filhos. E eles tinham vontade de ter um filho. E um dia, eles receberam uma visita muito especial. A visita de um anjo. Olha aqui esse anjo. Esse anjo veio dar o recado para eles. Falou assim: vocês vão ter um filho. Só que esse filho deverá ser um nazireu. Nazireu. Alguém sabe o que é nazireu? Nazireu é alguém separado para Deus. Alguém que vai servir a Deus de um modo todo especial. Nazireu é alguém que é escolhido para libertar o povo de Israel. E ele, o anjo, falou para eles: como o filho de vocês vai ser um nazireu, tem alguma regra que vocês vão precisar seguir. Nazireu tinha 3 coisas que Nazireu não podia fazer. Número 1, o nazireu não podia cortar o cabelo. Segunda coisa, o nazireu não podia beber bebida forte, vinho, nem suco de uva, nada que fermentasse. E número 3, não poderia tocar num cadáver. Sabe o que é o cadáver? Alguma coisa que está morta, ele não poderia tocar. Então são 3 regras. Vocês entenderam, né? Ó, primeiro, cabelo, não podia cortar cabelo, bebida forte. E terceiro, tocar em cadáver. Muito bem. A promessa se cumpriu. Olha o bebezinho aqui. Ele recebeu o nome de Sansão. Olha como os pais dele são felizes, o Manoá e a esposa. E Sansão foi crescendo. Olha aqui ele, menino. Eu acho que aqui ele tinha a idade de vocês. Uns 6 anos. E ele foi crescendo forte, tá vendo como ele foi se tornando forte? Foi se tornando tão forte, que uma vez ele foi passear numa plantação de uva e lá tinha um leão. Leão é conhecido como o rei da selva. Sansão lutou com o leão. Ele era tão forte, tão forte. A força dele vinha de Deus, crianças. E olha o que aconteceu. Ele lutou com o leão e ele matou o leão. Meu Deus, vocês já pensaram nisso? Uma pessoa ser tão forte, que matou o leão? Pois é, foi isso que aconteceu. Só que Sansão, depois de um tempo, ele passou por essa plantação de uva. E ele viu que esse leão aqui estava morto. Vocês lembram que a terceira regra não podia tocar em cadáver? Ele tocou no animal morto. E dentro do animal morto tinha mel. Ele pegou o mel, levou pro pai dele, pra mãe dele. Eles comeram o mel, só que Sansão não falou nada, que tinha pegado do cadáver. Olha só, já cometeu um pecado, né, crianças? Pois é. Outro pecado, ele fazia o que dava na telha dele. Ele fazia o que ele tinha vontade, sabe? Ele não escutava a voz de Deus, não. Ele escutava só o próprio coração dele. Um dia, ele se apaixonou por uma filisteia, a Dalila. Olha que bonita. Ela é muito bonita. Ela tem os cabelos longos, ruivo. Olha a carinha dela. Ele ficou apaixonado por ela. Só
que não era da vontade de Deus. Ela era uma filisteia. Ela não era do povo de Sansão. Só que a Dalila, os filisteus, quando soube que Sansão estava apaixonado por ela, sabe o que eles fizeram? Deu de ouro e prata para ela e falou assim: Dalila, você vai descobrir o segredo de Sansão. E ela insistiu tanto para ele contar o segredo. Ela falava assim: por favor, me conte, da onde vem sua força? Sansão mentiu. Olha, outro pecado. Sabe o que ele falou? Que se alguém amarrasse as cordas novas no braço dele, a sua força iria embora. Aí Dalila gritou bem alto: Sansão, os filisteus vão vir te matar. Olha o que ele fez, arrebentou as cordas. Tá vendo? Aqui na mão dele. Arrebentou as cordas. Era mentira. Ele mentiu pra ela. Ela ficou zangada. Olha, mentiu pra ela. E ela queria uma prova de amor. E essa prova de amor, sabe o que era? Contar o segredo. Foi então que ele contou o segredo pra ela. O meu segredo, a minha força, vem dos meus cabelos. Olha aqui. Dalila contou pro povo inimigo. Olha o que o povo inimigo fez com Sansão. Na hora que ele estava dormindo. Cortou os cabelos dele com a navalha. Furou os olhos dele. Deixou ele cego. Sansão ficou cego. E fizeram Sansão... Olha aqui a cabecinha dele raspada. Olha aqui. Levaram Sansão para girar esse... Como um animal, para girar esse moinho, tá vendo? Isso aqui quem fazia era animal. Eles colocaram Sansão. Olha, ele era para ser o libertador do povo de Deus. E olha o que aconteceu com ele. Ele virou escravo dos filisteus porque não obedeceu. Sansão foi prisioneiro. E um dia esse povo fez uma festa. Uma festa não para o nosso Deus. Uma festa para o Deus Dagon. E mandaram trazer Sansão para humilhar ele, para as pessoas rirem dele. Quando as pessoas riem da gente, zombando da gente, a gente não fica muito triste? A gente não fica com raiva? Pois é, Sansão ficou com raiva. Aí alguém pegou pela mãozinha dele, porque ele já era cego. Aí ele pediu para a pessoa pôr ele perto dessas duas colunas, olha, que tinha no lugar. Ele ficou entre essas duas colunas e abraçou tão forte essas colunas e pediu para Deus: Deus, me dá só mais uma vez a força que o Senhor me deu. Que o Senhor tinha me dado toda a minha vida. E Deus concedeu para ele. Deus deu para ele força mais uma vez. E sabe o que aconteceu? Tudo foi ao chão. Matou os filisteus, só que Sansão também morreu. Essa era a nossa história de hoje. Vocês prestaram atenção? Olha, ele não foi prudente, ele não fugiu do pecado. Quando a gente não foge do pecado, a gente tem consequência. Tudo tem uma consequência. E o pecado traz consequência mal pra gente. Quando a gente mente, quando a gente briga, quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que é errado. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, criança, foge do pecado, tá bom? Preste atenção nisso. Ó, agora a gente vai orar, agradecendo a Deus por essa aula e pedindo pra gente fugir do pecado, tá bom? Fechando os nossos olhos para falar com o nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, te agradeço por essa aula, te agradeço, Senhor, por mais um ano que vai se iniciar. Deus, Sansão era um homem forte, que ficou fraco, porque fez o que era da sua vontade, e só fazia o que era pecado. Senhor, nos ajude a não ser como Sansão, mas a ser fortes, Senhor, para fazer o que é certo. Nos ajude, Pai, a obedecer o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tchau, meninos.